Olá, querido amigo, querido irmão, quem vos fala é o pastor Marcelo Cordoville e nós vamos para mais um devocional abençoado essa manhã. Você acredita na vida eterna? Você acredita que nós estamos aqui só de passagem, como diz a palavra de Deus, e que depois da morte segue-se o juízo? Olha só que bacana, nós vamos estar trabalhando em 2 manhãs sobre as 7 condições da vida eterna. E eu quero ir aqui para dentro da palavra de Deus e nós vamos aprender aqui que a vida eterna, ela pode ser, em primeiro lugar, conhecida, em segundo lugar, adquirida e em terceiro lugar, conquistada. Olha só, a primeira condição para nós recebermos a vida eterna é nós ouvirmos a palavra de Deus. O texto de Lucas capítulo 8, versículo 12 diz que os que ouvem a palavra, nós conhecemos essa palavra, nós conhecemos a respeito de vida eterna ouvindo a palavra de Deus. E a partir do momento em que nós ouvimos, o Espírito Santo que nos convence do pecado, da morte e do juízo. Essa palavra ainda tem poder de transformar a vida daqueles que o ouvem verdadeiramente com o Espírito transformador. Nós também, querido, adquirimos a palavra de Deus, a salvação, na verdade, do Senhor. Quando nós cremos, quando a gente crê nessa palavra, verdadeiramente acredita no ato salvífico de Jesus, que derramou o seu sangue na cruz do Calvário para eliminar, para destruir o pecado que um dia foi adquirido por Adão, o pecado que nos afastava de Deus, aquilo que Paulo vai declarar em Romanos capítulo 6, que o pecado faz separação entre nós e Deus e que o salário do pecado é a morte. Olha só que bacana, quando eu creio, eu sou salvo. Lucas capítulo 16, versículo 16 vai dizer o seguinte: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Se você crê, acredita nessa palavra, ouviu essa palavra, acredita verdadeiramente que você pode adquirir e tem condições de adquirir a vida eterna através de uma conquista. Agora sim, você sabia que a vida eterna também ela é conquistada como pastor? Mantendo um coração sincero e bom. Eu ouvi a palavra, eu acreditei na palavra, agora o meu coração, ele precisa se encontrar sincero e bom. Toda vez que a Bíblia fala de coração, ela está falando de uma mentalidade transformada, de uma mentalidade pura, sincera e boa. O nosso coração, ele vai ser a fonte das nossas emoções, e as nossas emoções serão a fonte das nossas atitudes. Se verdadeiramente nós mantermos o nosso coração sincero e bom, diariamente nós vamos conquistar a nossa salvação. Olha só que bacana, o texto de Romanos capítulo 8, versículo de número 12 e 13 diz assim: de maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se viverdes pelo Espírito, mortificardes as obras do corpo e viverei. Ah, meu irmão, se a minha mentalidade for uma mentalidade transformada diariamente, aleluia, eu vou estar conquistando a vida eterna, porque nós fomos chamados não para viver segundo a carne,
porque quem vive segundo a carne morre, mas quem vive segundo o Espírito de Deus. Olha só que o Espírito aqui em Romanos 8,13 está falando do Espírito de Deus, a terceira pessoa da Trindade, e é essa pessoa da Trindade que vai mortificar as obras carnais do nosso corpo, aquilo que nos faz pecar, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a concupiscência dos desejos. Verdadeiramente, se nós deixarmos o Espírito de Deus levar cativo toda a vontade carnal e todo o nosso pensamento for voltado para Deus, nós vamos viver e verdadeiramente ter uma vida verdadeira de comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e com as pessoas que estão ao nosso redor. Em quarto e último lugar, nós precisamos reter a palavra de Deus no nosso coração. Nós precisamos reter a palavra de Deus na nossa mentalidade, queridos irmãos. Não há transformação se não for pela palavra. Não há transformação se verdadeiramente essa palavra não se colocar em prática na minha e na tua vida. A partir do momento em que eu retenho essa palavra, que eu coloco essa palavra verdadeiramente como uma mudança radical nas minhas atitudes, no meu falar, no meu andar, no meu proceder, eu conquisto e tenho condições da vida eterna diariamente. João capítulo 15, versículo 7 diz assim: e se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. A palavra está em você, querida, essa manhã. Nós temos condições da vida eterna e conseguiremos quando verdadeiramente essa palavra estiver em nós. Você já crê? Você já ouviu? Aleluia! O seu coração está bom? Essa palavra está retida no teu coração? Então te prepara. A resposta de Deus você vai pedir e Deus vai te ouvir e Deus vai te atender, porque Ele verdadeiramente atende aqueles que são fiéis à sua palavra e à sua vontade. Deus te abençoe essa manhã, no nome do Senhor Jesus. Até a próxima.